E aí pessoal, esse aqui é o meu amigo William, o nosso amigo William. A gente se conheceu na igreja Hollins de Itaquera e a gente, direto ele vem aqui pra gente poder jogar videogame. E o vídeo de hoje se trata de uma discussão aleatória, ou não, porque eu já decidi o que a gente vai discutir, enquanto a gente joga videogame, enquanto a gente tem 80% do nosso foco no videogame. Sim. E 20% discutindo. Ou ao contrário. Ele vai provar que o homem consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ou não. Ou não. Eu vou dar play aqui e a gente começa a jogar e eu falo, beleza? Então, uma coisa que eu tô percebendo que, tipo, não que me dá raiva, mas que faz eu meio que questionar sobre... ele esquiva também, é o A. Mano, minha amiga morreu. Uma coisa que eu tô percebendo, assim, no mundo dos jogos... Então, uma coisa que eu tô percebendo, assim, no mundo dos jogos é o que eu costumo chamar de glamorização de subelementos dos jogos. Esse é um nome bonito, né? Mas você consegue entender mais ou menos o que é? Consigo ter uma noção. Por exemplo, aqui, esse jogo, a gente está jogando Resident Evil 2 Revelations no Nintendo Switch. Esse jogo, tipo, é um jogo bonito, né? Sim. A gente, mano, tem um bicho aí te comendo, quase te comendo na sua perna aí. Eu percebi, tava vendo que esse botão fazia. Por exemplo, esse jogo, ele é um jogo muito bonito. Sim. Mas o que realmente importa nele? É a beleza dele? A jogabilidade, né? Também, só que além da jogabilidade, o que mais importa nesse jogo? Eita! Ele tá correndo. O que mais importa é um real propósito que os desenvolvedores fizeram nesse jogo. Não algum subelemento que está por trás do desenvolvimento do jogo. Sim. Tipo... um subelemento, por exemplo, você atira na perna do zumbi, o zumbi ele começa a se rastejar no chão porque ele perdeu as funções da perna. Sim. Acho que tem um botão que você segura. É o R, viu? Você segura e segura. Aí os caras fizeram um jogo pra você matar zumbi. Não, eles querem contar uma história, porque o jogo ele tem uma base muito, esse principalmente, ele tem uma base muito forte no roteiro dele, que foi feito por um novelista e tal. Tem várias referências dos Resident Evil anteriores. Assim, o principal foco desse jogo é contar uma história. Aí, às vezes o pessoal esquece desse verdadeiro propósito e começa a dar mais importância para elementos secundários. Tipo a matança. Tipo a matança. Sim, isso eu concordo. E eles fazem meio que o jogo perder um pouco do seu valor. Aí é só se jogar aquele cara. Eu não tenho jogar granada. Nossa, Como que eu troco de arma? É o direcional. Ai meu Deus. E uma outra coisa, até citando o novo Red Dead Redemption. Ele é um jogo que tem muito subelemento. Demais, eu acho que até dá uma exagerada. Então, muito subelemento, tipo, meu Deus, que bicho é esse? Inclusive, sendo um pouco polêmico, eu acho que ele perdeu o jogo do ano por causa disso. Faz sentido? Porque ele dava muito foco em você cuidar do cavalo, analisar o pelo dele. Essas coisas são legais, só que... Nossa, mano, tá acontecendo aí em cima. O bicho me pegou aqui, velho. Aqui embaixo tá ruim também. Eu vi essa cercada, eu tô não bater nos caras. Eles vieram aqui pra cima. Nossa, como é que bate mesmo? Você só apertar o analógico sem mirar em uma arma. Só apertar o analógico o RL. Eles estão nascendo aqui em cima, por isso que eu... Nossa, que legal. Então, voltando pro Red Dead. Tipo, igual você falou, ele tem muito elemento secundário. Sim. Aí o pessoal acaba glamorizando isso, dando mais valor nessas coisas do que o real propósito do jogo. Você tá sem bala, né? Nossa, então eu já matei os bichinhos de baixo. Eles acabam dando mais valor
nos sub-elementos do que no jogo em si mesmo. Desce, aperta o B para segura. Aí. Eles dão mais valor nesses sub-elementos do que no elemento principal do jogo. Desce aqui, ó, tem bem onde eu tô. Que aí você consegue descer de boa. Aí. Eles acabam dando muito mais valor nesses elementos secundários do que no que seria o principal no Red Dead Redemption. Igual você falou. a história. Eu acho que no Red Dead Redemption, a história... Não, vamos terminar de matar os bichinhos aí. Aí tem 28 de 31. Falta Aqui? Ai. Eu acho que o Red Dead Redemption é mais a jogabilidade, será? Cara, acho que sim, né? Troca de arma. Troca de arma. É os direcionais. Você acha que seria a jogabilidade o elemento principal? Olha, eu acho que a Rockstar ela foca muito na história mesmo. Pra mim, tanto o GTA quanto o Red Dead Redemption. Por mais que eles tenham tantos subelementos, o foco maior está na história. Sim, sempre. Eles sempre contam uma boa história. Agora que eles estão tendo esse foco maior no multiplayer, né? Então tá tendo uma coisa bem na jogabilidade. Aê, concluí uma missão! Entendi. Mas essa é a minha opinião, né? Eu acho que, apesar desse foco na história, nesse novo Red Dead Redemption, eles focaram bastante nesses sub-elementos aí que você está citando. Porque ele ganhou roteiro, ganhou trilha sonora, Ele ganhou de atuação. ganhou de O atuação. roteiro não sei se ele ganhou, mas a atuação ele ganhou. E o Trilha sonora, certeza. Sim. E realmente, eu acredito que essas coisas valem. Com certeza. Mas, aí, por exemplo, o cara fala que tá tendo o trailer do jogo. O trailer do jogo contando a história do jogo. Mostrando alguns aspectos da jogabilidade. Aí tem lá a grama, só que a grama não é aquelas gramas que é uma só, Sim. copiada. Sim. Elas são isoladas, elas são grama Únicas, né? únicas cada uma. E quando ele passa, elas vão afundando. Sim. Deixa a marca na neve. Isso. Aí, dentro do jogo, o que isso importaria? Rastreamento. Isso, você vai caçar alguém, você vê as pegadas e, por exemplo, você tem que ser mais rápido, rastrear antes que comece a ventar, aí as pegadas na neve vão sumir. Aí isso é um elemento um subelemento que foi bem aproveitado na jogabilidade. Isso eu acho que já entra na categoria de atenção aos detalhes. Isso, que eles pegam, dão essas atenção e conseguem transformar a jogabilidade por meio deles. Porque a Rockstar ela realmente tem esse histórico de atenção aos detalhes, né? Tanto no GTA quanto no Red Dead. Sempre você passa em cima do vidro, faz barulho você pisando no vidro. Eu tava vendo sobre o GTA V, se você atira no tanque do carro e ele explode, ele vai vazar combustível e vai ficar sem combustível. Isso é interessantíssimo, é muito louco. Mas eu acredito que no GTA V deve ter uma missão que você tem que fazer isso. Com certeza. Ainda mais porque ele tem aquela mecânica de você atirar no rastro de gasolina e explodir, né? O fogo pega no rastro e explode pra frente. Então, aí a gente, continuando a discussão, pode chegar num ponto que o jogo vai ser tanto subelemento que ele não vai ter um propósito real. É igual eu tava falando, é um Horse Simulator, né? Red Dead. Teve críticas que colocaram como um Horse Simulator. Mas é tão profunda assim essa questão do cavalo? Pode ter falado. Cara, é bem profundo mesmo. Você alisa o cavalo, você faz carinho nele, você trata do pelo dele. Mas eu acredito que você dá até comida pro cavalo. Você cria um laço mesmo com o cavalo, tipo de afetividade. E se ele não gostar de você, ele não vai ser um bom cavalo. Se você tratar ele bem, ele vai ser o melhor dos cavalos. Ele vai correr mais, ele vai ter mais estamina. Então, assim, cada detalhe é muito bem pensado. E, assim, é maravilhoso você pensar. Os caras levaram 8 anos correndo pra fazer esse jogo, assim, uma obra de arte mesmo. Mas, isso falando de jogabilidade, ainda mais nos dias de hoje, que tem esse ritmo frenético das coisas, passa um pouquinho do ponto, talvez, né? Quando eles falaram que a barba do cara cresce com o tempo, você tem que dar comida, você tem que comer no jogo,
Você tem que tomar banho, senão as pessoas começam a xingar você na rua de fedido. Eu falei, mano, tá demais esse negócio. Chega um ponto que fica até meio chatinho, né? Porque você quer jogar ali simplesmente, mas tem que se preocupar, tem que se preocupar em tomar banho, sabe? Faz sentido. Aí a gente compara ele com o God of War, que ganhou o jogo do ano, e de fato, merecido. Merecidíssimo, pra mim sempre. Aí ele... você não quer trocar de armas na próxima partida? Você jogou com arma ruins? Porque isso acabou muito rápido sua 12, né? Entendi. Mas ele não pega munição de verdade, não? Não, ele só reinicia a munição quando começa a partida aqui. Entendi. Então, o God of War ele tem alguns elementos. Na verdade, os elementos de jogabilidade que vão avançando nele avançam conforme a história. Por exemplo, Você como que é o nome consegue dele? habilidades novas. O nome de quem? O Guri? Atreus. Eu ia chamar de Ethan. Você o Atreus, quando ele... Missão Impossível Ethan Hunter. Eu pensei no Ethan Drake do Uncharted. Não, aí é Nathan Drake. É Nathan. Nossa! Olha o Nintendista falando de PlayStation. Então, quando o Ethan, ele vai ficando... A história, conforme a história vai avançando... O Atreus, nossa. Conforme a história vai avançando, o Atreus ele vai mudando a forma com que ele interage, né? Sim, ele vai avançando muito. Você tem equipamentos que você compra pra ele, você compra roupas que dão habilidades pra ele. Sim. Mas o humor dele muda. Sim, o humor dele muda conforme a história. Tem momentos que ele tá bravo com o Kratos, ele não vai responder seus comandos. Aí tem momentos que ele já avançou bastante na história, o Kratos confia mais. E aí ele vai ter mais funções. Por exemplo, no começo do jogo ele nem tem aquele arco. Porque o Kratos acha que ele não tá pronto, então ele não dá o arco pro menino. É verdade. Ó, no chão ainda. E conforme o tempo vai passando, você vai comprando equipamento pra ele, você vai comprando um arco melhor. E ele vai ganhando mais confiança, né? Sim. Dele mesmo. Sim. Tem Kratos também. Mas tem momentos também que essa confiança passa do ponto. Aí ele começa a ficar arrogante. Então assim, é muito interessante. Se falando em termos de história, em termos de personagens. Tem um bicho com escudo. Não, rapaz, eu nem vi que você tava aí. Acho que você tava comigo. Consegui. Então, assim, a evolução do relacionamento deles, no começo da história, acho que isso não é spoiler pra ninguém, né? Mas a mãe dele tá morta, a esposa do Kratos, e assim, o menino aparentemente ele só teve um relacionamento com a mãe, com o pai ele não teve. A gente vê que tem muito cru, né? Não tem nada mesmo. Muito tem momentos que ele quer ter uma interação maior com o pai, e o pai também quer ter uma interação com ele, mas eles se sentem receosos disso. Aí Sim. A gente traça um paralelo com o Red Dead. Ele não tem um foco assim na história, no desenvolvimento da história, no crescimento pessoal, não é? Ou tem? O Red Dead Redemption? Aí entra na parte que eu não joguei. Entendi. Mas, pelo que eu sei, ele conta a história de um grupo de bandidos e conta a evolução deles como grupo. Eles tentando sobreviver, principalmente porque é uma época que está ali no final do Velho Oeste, né? No final da época dos Foras da Lei ali do Velho Oeste. E assim, eles estão se vendo fora do mundo deles, né? Então eles têm que se adequar, eles têm que fugir mais da polícia que está caçando mais eles. E a história eu acredito que gira mais em torno disso. Eu preciso jogar mesmo pra saber melhor como é que se trata. Mas, mano, o que realmente me incomoda é o que eu falei no começo. Essa questão da glamorização de subelemento do jogo. Você querer vender um jogo por coisas menores que não tem tanta relevância.
Eu acho que o Red Dead ele não chegou a se vender nisso, mas as pessoas... Ah, eu acho que sim, cara. Ah, é? Acho que O sim. desenvolvedor falava isso? Sim. Eles falavam muito que eles levaram 8 anos pra fazer o jogo. Mas aí eles se tentavam dar mais valor nessas coisas. Do que na própria história? É. Não, eu acredito que não. Eu acho que eram coisas equivalentes quando eles estavam tentando vender o jogo. Que tanto teria uma história ali que seria o prefácio, né, o início daquele que foi o protagonista do jogo anterior. Como é que mata esses bichinhos do chão pra eles explodirem na sua cara? É só dar um tiro. Aí ele com um explode e todos os outros explodem. Olha, esse branco aí. Esse é forte. Não que ele é forte, ele é bem resistente. Eu tô atirando com a mão. Então, continua. Esqueci o que eu tava falando. Você tá... Sim, o jogo se vendeu meio que balanceado. Tipo, a gente tem elementos muito fortes de Horse Simulator, mas ao mesmo tempo tem uma história magnífica, porque você vai aprender sobre o início da jornada daquele que foi o protagonista do jogo anterior. Tem mais os bichinhos, vamos caçar eles. E assim, tá vendo? O homem realmente não faz duas coisas. Embaixo. É verdade. Eu pego essa moeda aí. Não, é isso aí que você sai tipo. Sério? Tinha mais uns bichinhos pra matar. Não, mas de boa. Então, ele se vendia. Então, ele se vendia falando sobre o passado do protagonista do jogo anterior e também sobre esses detalhes todos. Você vai poder cuidar do cavalo, você vai poder dar comida para ele, você vai poder alisar o pelo dele, você vai poder dar comida pro seu protagonista, você vai poder tomar banho. Mas ele chega num ponto que vira um simulador de vida real. Sim, é um simulador da vida real com uma boa história sendo contada ali no meio. Porque você também é livre para fazer o que quiser, né? Sim. E tem as limitações da vida, por exemplo, que o cara tem que tomar banho. Olha, rapaz, são quase limitações da sua imaginação, porque dá pra fazer tanta coisa, velho. Dá pra fazer muita coisa mesmo. É legal isso, mas sei lá, isso me incomoda um pouco. Esse excesso de possibilidades. Porque é um jogo. E ele não está se vendendo como um simulador de vida real no faroeste. Ele se vende como uma história. Um jogo complexo do faroeste, que você consegue desenvolver o seu personagem, a história dele, criar um cavalo que vai crescer junto com o seu personagem, igual o The Last Guardian. Sim. Não, acho que não chega tanto. Porque o Trico, ele é realmente um protagonista, um co-protagonista, né? Então, acho que o cavalo não chega a esse nível no Red Dead, mas... Sim, tem muito disso. Acho que, na verdade, ele se vende como GTA de cavalo, né? Acho que essa é a verdade. Eu acho que esse é o pior mérito que o jogo pode ter, mano. Porque ele tá se vendendo como... Você gostou desse jogo? A gente fez esse pra você. Não, mano, isso é errado. Vamos trocar as armas aqui. Vem aqui no... Legal. Aí vai em armas. Tem que ver porque tem umas armas que estão equipadas comigo. É o A. Não, é o outro. Daí deixa eu colocar. Você quer o que? Uma pistola? Isso aí, mano. Eu tenho um rifle. Você já está equipado com rifle? Não, eu tenho uma... Não, rifle que eu digo é rifle de assalto. Tem. Pra tirar... Calma aí, não tem, eu vou comprar um. Se bem que, mano, pra mim tá bom, velho. Mas você tá usando a... Naquela hora dos caras brancos lá eu usei. Porque eles estavam mais longe e o rifle dá mais dano, né? Aí eu usei o rifle, por isso que a gente conseguiu matar ele mais rápido. Beleza. Como assim, né? Então, aí ele tá se vendendo como, entre aspas, um spin-off do GTA. Na verdade, assim, acho que eu esqueci de carregar as armas, as outras coisas. Eu tenho que fazer também? Não, é só eu. Na verdade, assim, acho que isso foi na época do primeiro Red Dead. Aí o 2, ele já tá se vendendo na fama do primeiro.
Legal. Ah, tá certo isso. E Dá pra o que entender. eu acredito é assim, o 2 ele evolui cada aspecto do primeiro jogo. Você podia fazer 100 coisas no primeiro jogo, você pode fazer 300 no segundo. E assim, você podia fazer algumas coisas, você pode fazer melhor no próximo jogo. Entende? É uma evolução em cada linha de aspecto. A história é maior, o mapa é maior, a quantidade de coisas que dá pra fazer é maior, a quantidade de armas, espécies de animais é maior. Tipo, se eu não me engano, eu posso estar falando uma grande besteira, mas tinha umas 80 espécies de animais no primeiro jogo e tem umas 300. Então assim, ele ficou gigante em todas as linhas de aspecto. Inclusive o mapa do primeiro jogo está no segundo jogo. O mapa do segundo jogo é desse tamanho e se você for nesse cantinho aqui, tá o mapa do primeiro. Cara, Então, ele tá dentro ali. esse aqui tem tempo. Eles pegaram aquele mundo e expandiram ele. Ah, legal. Ah, e ele se vender pelo mérito do primeiro, beleza. É bacana, né? Porque ele tá se vendendo pelo que ele tem de qualidade mesmo. Mas sei lá, eu tenho vontade de jogar. Red Dead? Cara, eu sou louco pra jogar, mano. Eu preciso pegar. É que tô esperando dar aquela baixadinha no preço, né? É. A Rockstar, ela não tem muita essa política de preços baixos, não. Mas é PlayStation, né? Se fosse Nintendo, ia estar o preço alto sempre. Mas se você for ver, o GTA V tá caro até hoje. Sério? Tá quanto? Tá uns R$100 ainda. Ó, um jogo de 5 anos atrás pra Wii U ainda tá $60. Sério? É. Porque, ó, se você for ver, o Horizon Zero Dawn do PlayStation, ele saiu em 2016, 2017, não sei bem. 2017. E já tá R$70. O GTA V de 2013 tá 100 ainda. E esses R$70 do Horizon é a versão full com tudo, todas as DLCs, tudo. Então assim, a Rockstar é meio... ela dá uma puxada nos preços aí. Mas o que tem de bom é, você adquirir o jogo, você não precisa comprar DLC, você não precisa comprar nada. Ah, legal. Eles dão as DLCs gratuitas. Ele já é completo. Sim. Ah, E o jogo vem completaço, não é o que a gente tem de exemplo na EA, né? Lá com o Destiny, por exemplo. Que você, pra ver o final da história, você tem que comprar a DLC. Nossa. Então, é ridículo. A EA é ridícula. Né? Olha aí na frente. Bicho de fogo, né? Meu Deus! Aí, Você se escondeu atrás de mim. escondi. Safado. É que você tá com a arma mais forte que eu, né? Se bem que eu tenho uma Magnum, né? Você tá com uma bala aí, mano? E as balas que iniciam sempre no começo da fase. Mas isso aí quando abre bola não pega bala? Não é arma. Eu tô vendendo tudo desse tipo. Eu achava que era bala. Você já matou tudo. Nossa, esse aqui explode. Cuidado. Mas e aí? O que você acha que dá pra falar mais desse assunto? Bom, a gente tem que jogar pra poder falar com a categoria. Então vamos falar de coisa boa, vamos falar de God of War. Foi merecido o... Merecidíssimo, cara. Eu tava muito confiante que ia ganhar o jogo do ano. Eu também. Eu só fiquei com um pouco de receio por causa do Red Dead, né? Porque Rockstar é papa gote, né? Mas... Eu também tava meio receoso. Eu assisti. Você Eu assistiu? assisti, fiquei acordado até tarde. A Natália não sabe. Eu queria ter assistido, mas eu tava viajando, não consegui. E foi legal. Não anunciaram jogos tão relevantes igual na última. É, fiquei sabendo que foi meio fraquinho. É, foi. Mas tipo, New Triple A, sabe? Sei. Só. Mas tá meio fraco, é isso mesmo, né? Ah, mano, o que tem ano que vem pra Sony, Xbox, você sabe? Olha, Xbox, eu sei que estão começando a anunciar agora, porque ficaram um tempo aí sem muita novidade.
E eles estão anunciando umas coisas mais bem pra frente, assim. Você conhece tipo, o Scalebound? The Elder Scrolls 6. Scalebound? Scalebound que cancelaram da Ubisoft. Não. Era pra sair em 2015, por aí. Nossa. E cancelaram. Aí estão começando a falar de novo desse jogo. Tá tendo rumor aí. Ah, legal. Mas aí pro ano que vem pra Sony. Então, Só tem Resident Evil. Não, falando de exclusivo mesmo. A gente tem o The Last of Us Part 2. E a gente tem aquele Resident Evil da Sony, que é o Days Gone. Sim. Você chegou a ver esse jogo? Eu acho que já. É em primeira pessoa, né? Não, é terceiro. Cara, mas é lindo, mano. Ele tem subelementos que suprimem os outros elementos do jogo? Cara, eu não Eita! sei. Deve ter, porque eu vi o vídeo de anúncio em 2016, se não me engano, e o cara abriu o capô de um Jeep, pegou o filtro de óleo e fez um silenciador com a arma dele. Então, Ah, não, isso aí é legal. improvisação, né? É. E saíram umas gameplays novas também depois, e tem muita coisa de improvisação mesmo. Por exemplo, você passa perto de uma horda de zumbis e tem um grupo de humanos, e você precisa matar os dois. Ai, atrás. E aí você libera essa horda de zumbi e atrai ela para atacar os humanos, sabe? Então é bem bacana, é bem construído. Legal. Eu sei que pra Nintendo, por exemplo, como já é minha especialidade, cara, tá muito fraco ano que vem. Tá fraco. Tá. Esse ano lançou o Pokémon Let's Go. Que, nossa, atrás de você. Meu Deus! Que ele é um Pokémon super importante e tal, mas... Let's Go Pikachu e Eevee, né? Isso. Só que ele não é o... Ele... Não é o Pokémon principal, né? E é entre aspas, mas ele não é o que... O padrão, sabe? Igual... Como eu posso explicar? Tipo Eu sei. o God of War Ascension do PSP. Do PSP? Isso. Ele é canônico. Não, o Ascension ele é do Play 2. Nossa, atrás, mano. Ah, nossa, esse bichão é horrível. O God of War do PSP, sabe? Sim. Conta a história em que que conta uma parte. Ele conta umas coisas meio por fora ali que você pode passar sem saber, mas adiciona detalhes muito importantes da personalidade do Kratos, do passado dele. Você aprende por que ele é daquela forma, você aprende até por que ele tem o irmão tatuagem, dele, né? Tem o irmão, tem a mãe. Ah, sim. Lá que Então, você descobre que Zeus é pai dele. Ah, legal. Então, esse Pokémon Let's Go é tipo isso. Ele não é o principal da franquia, mas é canônico, sabe? Entendi. Aí, ano que vem, sai, provavelmente no final do ano, um Pokémon que vai ser tipo God of War 5. Entendi. Que aí geração nova, que todo o pessoal que joga campeonato, sabe? Sim. Aí eles vão poder jogar profissionalmente nesse Pokémon novo também. Cara, que geração que tá, não, né? Vai estar novo. E de jogo grande tem o Fire Emblem também. Então, ele não é tão grande. Tem o do Yoshi, que é legal, mas Estavam falando de Metroid, certeza que ano que vem não veio. não, né? E o Super Smash Bros. Novo. Nossa, cara. Eu não comprei por falta de dinheiro, mas lá no trampo a gente joga direto. Esse tá muito louco. Eles vão continuar dando assistência, sabe? Tipo, VLC. Estavam falando que até o Crash pode entrar no Super Smash Bros. Não duvido. Então é isso, pessoal. Obrigado por acompanhar até aqui a nossa discussão de 20% de cérebro. Acredito que seja um bom vídeo para você só ouvir, como se fosse um podcast mesmo. Conversa. É uma discussão sobre particularidades do mundo gamer. Opiniões. Isso, opiniões. Então, obrigado. Curta o nosso vídeo, compartilhe com quem for de interesse. Comentem, deixem suas reclamações das nossas discussões aqui, porque eu sei que vai ter muito.
Sigam a gente nas redes sociais e é isso. Valeu!